Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais esse podcast. E à medida que os assuntos vão avançando, que a Bíblia vai avançando no Apocalipse, a gente vai ficando mais surpreso com as revelações e ao mesmo tempo sendo forçado a estudar mais, né? Nós estamos aqui peleando com nós mesmos, como se diz, porque os assuntos não são fáceis, a gente entende isso, a gente reconhece e nós não temos aqui a missão de esgotar esse assunto ou de dar uma conclusão, não. Estamos aqui para somar, aonde toda a informação é bem-vinda. Por isso que o estudo entre os irmãos, ele é muito importante, tá? Você tem uma participação especial e importante nessa caminhada. Estamos abertos aqui a opiniões também, tá bom? E hoje a gente está contente porque vamos dar a sequência ao capítulo 4. Nós estudamos ali principalmente a visão do trono de Deus e os 24 anciões e demos entrada nos 4 seres viventes, que eu acredito que é o tema principal dos versículos que nós vamos tratar hoje, né? E o interessante é que a gente consegue. Os 24 anciões não nos deu muita base, mas os 4 seres viventes já nos apresenta textos importantíssimos conectando com os profetas do Antigo Testamento. Então, a gente já vai conseguir ter uma base aí e vamos ver o que vai acontecer. Meu irmão Ricardo, como é que tá a semana? Como é que foi aí? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, graça e paz a todos. Estou 1 quilo mais leve, eu cortei o cabelo aqui, fiz a barba, né? E foi uma semana abençoada com a família, graças a Deus. Aqui a gente costuma dizer assim, fez o banho e tosa, né? Tô brincando, mas é isso aí. Tá bonito, ficou bom demais. Valeu. Irmão Wagner, como é que tá aí a semana, como é que tá o trabalho, os estudos? Hoje foi uma correria absurda lá no trabalho, reuniões, enfim, foi bem complicado, mas graças a Deus aqui estamos e vamos lá, vamos permitir que o Espírito flua, que nós possamos transmitir o que a palavra de Deus de fato quer transmitir ao nosso coração. Amém? Amém. Para mim não diferente, está sendo corrido, nós estamos aí com alguns projetos e requer um pouco de atenção, né? Mas o nosso compromisso com a palavra de Deus a gente vai manter em pé, em respeito aos irmãos e também ao que a gente defende, né? Que é o Evangelho. Então, amém. Toda quinta-feira nós estaremos aqui, toda quinta-feira para gravar mais um tema para você. Então é muito importante a sua presença aqui. Se você está chegando agora nos canais, por favor, já se inscreva aqui no canal Remanescente, no canal Vozes de Trombeta, que é o canal do irmão Ricardo, e no canal Wagner Nunes. Se inscreva que tem mensagens maravilhosas além do podcast semanal. Meu irmão Wagner, você pode fazer uma oração para nós, para iniciarmos o estudo de hoje? Com certeza. Senhor, graças te damos por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui reunidos para falar da sua palavra. Nós tememos e trememos diante da sua palavra, Senhor. Nós valorizamos a sua palavra acima de qualquer coisa, Senhor Jesus. É por ela que estamos aqui. Sua palavra que não volta para ti vazia, mas cumpre o propósito pela qual foi designada, Senhor Jesus. E é em cima dela que estamos confiando. Nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria completa, a nossa razão de viver é por causa da sua palavra poderosíssima que criou todas as coisas. Muito obrigado, Jesus, pela promessa do cumprimento das coisas que estamos meditando aqui, as coisas que em breve hão de acontecer. Que nós possamos ter cada vez mais consciência da sua presença e do seu poder, da beleza da sua santidade. Amém. Conduza esta gravação, que não seja nós falando, mas a tua palavra através dos nossos lábios, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Vamos dar início então, como já falamos, no capítulo anterior, no podcast anterior, episódio anterior, nós tivemos a participação do pastor Igor aqui e tratamos sobre a visão do trono de Deus, os 24 anciões e iniciamos os 4 seres viventes. Mas tem muito mais informação que o próprio capítulo 4 nos traz e a gente vai adentrar nesses versículos. Nós já lemos o versículo 7 no episódio passado, mas
em comum acordo aqui, decidimos que iremos repetir esse versículo para termos base de que você entenda o contexto geral desses 4 seres viventes. Versículo 7, pode ler para nós, irmão Ricardo? Amém. Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Pode avançar o 8 também, para a gente ter uma base maior. Ok. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém. Então a gente vê que esses animais já estão sendo contados em volta do altar, diante do trono, como se diz, né? E eles estão dando glórias a Deus, mas nós temos dados suficientes na palavra de Deus para interpretar um pouco mais além. A palavra de Deus faz questão de nos trazer. Irmão Wagner. O irmão Igor, ele comentou de forma muito própria na gravação anterior, falando acerca da patrística que eles interpretavam, que são os 4 evangelhos. O irmão Ricardo mencionou que esses 4 rostos falam acerca da ação de Deus na igreja na última semana, comparando aos 4 cavalos. E eu fiz uma antítese, dizendo que também tem a ver com o antiquerubim, que é Satanás, que vai levantar o anticristo para perseguir a igreja. E nós podemos também compreender que fala acerca do próprio Senhor Jesus, né? Esses 4 rostos. O primeiro parecia um leão. Jesus é o nosso leão da tribo de Judá, vencedor. O segundo rosto fala acerca de um boi, de um bezerro, que tem a ver com Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, nosso sacrifício maravilhoso, perfeito. O terceiro tinha um rosto como de homem. Jesus Cristo se fez homem. É Deus Emanuel, Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós. E o quarto com uma águia voando, fala acerca da divindade de Deus, que Jesus Cristo é de fato Deus Todo-Poderoso, juntamente com o Pai. Então, esses 4 seres viventes nos fazem ver a manifestação também de Jesus na igreja. Esses 4 seres viventes apontam para a igreja. E nós estamos com Cristo em nós a esperança da glória, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Deus habita conosco como poderoso guerreiro. Então, meus irmãos, isso aqui é para gerar em nós confiança, cada vez mais confiança no Deus a quem servimos, porque a missão é uma missão muito difícil. Então, se nós não tivermos essa consciência de que Deus está conosco e nos envolvermos com Ele, nós não vamos conseguir vencer nesse tempo do fim. Então, eu creio que esses 4 seres viventes nos apontam para a beleza do Senhor Jesus na igreja, embora eles sejam seres viventes literais do céu, mas a conexão com a igreja é algo tremendo. No verso 8, fala que cada um deles tinha 6 asas e eram 4 seres viventes. Até comentei com o Wagner hoje, pelo WhatsApp, a conexão com os 24 anciãos é algo assim tremendo. Os 4 seres viventes têm 6 asas, cada um deles, seja esses 4, 24. Os 24 anciãos tipificam a igreja, 12 filhos de Israel, que Apocalipse 21, falando acerca da glória da igreja, fala de um alto muro, e que nas 12 portas o nome das 12 tribos, e no fundamento dessa muralha tem o nome dos 12 apóstolos. Então, esses 12, com 12, 24. Né? Até falei com ele, né, Wagner, acerca da criação. Né? Em 6.000 anos, Deus vai estabelecer todo o seu propósito na humanidade. E 24 horas vezes 6.000 dá 144.000, que também aponta para a totalidade da igreja. Então, as conexões com a igreja é algo tremendo.
Os 4 seres viventes estão cheios de olhos. Então, os nossos olhos estão fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estão diante do trono e nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, de fato, é algo assim sublime. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender como Isaías, quando ele foi arrebatado, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele viu a santidade do Senhor. E ele viu a necessidade dele, mesmo sendo profeta, de ele reconhecer que era falho, que era homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos dele viu a glória do Senhor. E ele necessitou que o serafim purificasse seus lábios. Então, depois que Isaías foi purificado pela santidade de Deus, Deus fez uma convocação. O pai e o filho perguntaram: quem há de ir por nós? E Isaías, qualificado, falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué estava ministrando diante de Deus, mas Satanás estava à sua direita para se lhe opor, porque ele estava com vestes sujas. Então foi necessário que ele trocasse suas vestes, colocasse uma mitra limpa na cabeça, purificasse seu coração para que ele pudesse cumprir a sua missão de sacerdote. Então, meus irmãos, contemplar a beleza da santidade de Deus é nós, de fato, batalharmos contra o pecado, nos envolvermos com a palavra para que ela possa nos purificar, para que nós possamos, de fato, tomarmos posse da terra prometida. Josué capítulo 3, antes deles tomarem posse de Jericó, que é uma figura do milênio, o que ele falou lá em Josué 3? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, esses 2 versos aqui, resumidamente, eu consigo enxergar essas verdades tremendas, aplicando para a igreja e a necessidade da igreja ter a consciência do Deus a quem servimos, nos santificarmos e irmos lá confiantes, porque Deus estará conosco nesse tempo do fim. Amém. Irmão Ricardo. Amém. Amém. É isso mesmo. Essa associação dos 4 seres com os 4 evangelhos traz para nós assim uma revelação de como que o Senhor vai realizar a sua obra sobre a igreja. Nós percebemos isso quando os 4 seres viventes, eles estão ao redor do trono, e nós conseguimos associar também com a função das 4 amêndoas que estão na haste central da menorá. E nós sabemos que a menorá aponta para a igreja, ou seja, a manifestação da obra do Senhor, da palavra do Senhor, para dar equilíbrio, porque a haste central da menorá é a haste que dá equilíbrio ao castiçal. Então, o equilíbrio da igreja se dá através da palavra de Deus sendo ministrada. E muito importante, se nós procurarmos um pouco de como eram acesas as lâmpadas da menorá, eles começavam com a haste central, que representa o Espírito do Senhor, que está lá em Isaías 11:2. Começa o acendimento da menorá pela haste central, pelo Espírito do Senhor, e depois as demais lâmpadas. E outras conexões interessantes que nós temos aqui é associarmos os 4 seres viventes com os 4 cavalos do Apocalipse, porque cada ser vivente vai chamar um cavalo. E o primeiro ser vivente é exatamente o que tem a cara de leão. E o primeiro que aponta para o leão é o primeiro que chama o cavalo branco. Aqui em Apocalipse, lá no capítulo 6, o primeiro ser vivente, que é o rosto de leão, ele vai chamar como voz de trovão. Dos 4 seres, é aquele que solta o rugido. E nós sabemos pela palavra de Deus que o rugido do leão aponta para o Senhor Jesus dando ordem de comando para as suas testemunhas. Olha só que interessante essas conexões. Então, o cavalo branco, ele aponta para o ministério das 2 testemunhas, a proclamação do Evangelho da Paz. E nós temos essa conexão
lá no livro de Amós 3, que é muito importante, nós temos essa conexão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, apontando para as duas testemunhas. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado. Aí mais à frente, tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Mais à frente, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E as duas testemunhas profetizarão. E os 4 cavalos do Apocalipse, em Zacarias, capítulo 6, vai dizer o seguinte, que são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Ora, quem é que estão ao redor do trono perante o Senhor? Os 4 seres viventes, que chamam os 4 cavalos, e os 4 cavalos apontam para os 4 ventos do céu. E mais aqui no verso 7 de Zacarias 6 diz: os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E Daniel 7, verso 2 diz que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, de onde subiram os 4 animais que apontam para a besta. É próprio Senhor agitando as águas do mar, agitando as nações para que a sua obra se cumpra, não somente contra as nações ímpias, mas também em favor do povo santo. Tanto é que em Isaías 17, do 12 ao 13, vai dizer assim: da multidão dos grandes povos bramam como as ondas do mar, rugem como impetuosas águas, mexidas, movimentadas pelo próprio Deus. Daí faz uma conexão, uma associação muito interessante de Zacarias 1, verso 14. Com grandíssima ira estou irado contra as nações da terra. E o próprio Deus realizando a sua obra através dos 4 ventos sobre a terra. Mais adiante eu vou explanar mais sobre isso aí. Amém, amém, irmão. Eu estava aqui tentando fazer algumas outras conexões e não tem como a gente não abrir e não estudar um pouco de Ezequiel, né? Porque ali mostra... Verdade. É como se fosse um copy-paste. É como se o Apocalipse viesse a revelar diretamente o que está sendo dito ali. Eu não vou ler todo o contexto, você leia em casa, mas é uma visão que Ezequiel teve sobre os 4 querubins. E ali ele vê esses mesmos animais. Olha a referência, Ezequiel 4, do versículo 5 em diante. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, e as suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como de um bezerro, luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma a outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma dos seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Aí a gente vê essa referência e a gente não tem como fazer conexão com Jesus. Por quê? Porque, como ele prometeu, estarei com vocês todos os dias. Então ele se apresenta como leão da tribo de Judá. Ele também se apresenta como homem, porque ele esteve aqui na terra como homem, passou por todos os sofrimentos. Então ele é aquele que venceu, para dizer assim: olha, eu passei por todas as provações e venci. E também se apresenta, né? Aqui diz como um boi, mas eu acredito que o que o texto quis nos trazer era realmente o novilho, porque é aquele que foi morto. Eu acredito que é mais ou menos isso, como a oferta, tá? E o rosto como de águia é exatamente a representação do seu Santo Espírito.
o Espírito de Deus agindo na terra. Por isso que a gente vê aqui a conclusão, você vai poder ler em casa, eu não vou fazer isso para não deixar muito extenso, mas a conclusão do tema mostra agora que esses animais, eles possuíam rodas, e aonde essas rodas, aonde o Espírito empenhava que essas rodas fossem, assim elas iam sendo conduzidas, né? E diz assim no versículo 18: as suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Então a referência das rodas é a igreja. A igreja que, tendo o Espírito dentro dela, avança norte, avança sul, avança leste e avança oeste. As rodas andam conforme o Espírito deseja. Mas não adianta só ter roda, precisa ter o Espírito. Entende? Por isso a representação de Jesus atuando na igreja. E olha só que interessante. Você vai poder ler todo o texto aqui. Mas, quando a gente vai lá para Apocalipse 5... a gente tem mais qualidades e mais assim, não é qualidades a palavra certa, mas a gente tem mais adjetivos e mais coisas mostrando a respeito dos 24 anciões e também dos 4 seres viventes. Mas o interessante do Apocalipse 5 é o contexto, né? Quem é digno de abrir os selos? Quem é digno de abrir os selos? Nem na terra, nem no céu, nem no mar, ninguém é visto digno. Até que o versículo disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então esses 7 olhos, eles estão na igreja. Esses 7 olhos, eles estão juntamente com a terra. Aonde a roda vai, os olhos olham, sabe? Se nós temos o sistema babilônico, que hoje consegue nos acompanhar em tudo que é lugar, mediante a tecnologia, Deus também tem a sua estratégia. E a estratégia dele depende simplesmente de nós sermos ativos para fazer esse evangelho avançar. Quando a gente vê ali os 4 seres viventes dizendo santo, santo, santo é o Senhor, a mesma referência a gente vê em Apocalipse 5, quando diz assim, né? Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então, o mesmo entoar de louvor está sendo dado aqui também. Só que aqui no capítulo 5 a gente tem uma base maior, que está mostrando 7 espíritos, que nós já vimos nas cartas do Apocalipse, esses 7 espíritos que estão no meio da igreja. E os 7 olhos, que aí, quando a gente faz a conexão com as cartas, as igrejas, as 7 igrejas, quando a gente faz a conexão com Ezequiel, propriamente dito com o texto, a gente vê que realmente os 4 seres viventes têm uma ação presente na igreja. Por isso que a gente diz que é muito importante nós estarmos atentos, porque Deus depende de nós para fazer esse evangelho avançar, como Amém. Essas rodas. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos muito avançar, bom. Então, no versículo... Posso só dar uma complementada? A hora que quiser, agora. Só para complementar essa questão das rodas, eu achei interessante, né, que Ezequiel 1:12, verso 20, também fala que elas andavam conforme o agir do Espírito. Exato. Né? E nós podemos conectar isso com a igreja, que nem você trouxe mesmo. Quando nós lemos lá João 3:8, diz que o vento sopra onde quer.
né? E ouves a tua voz. Quem é que tem que ouvir a voz do Senhor? Aqueles posicionados nos últimos dias. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito vai ouvir a voz, vai ouvir o vento. Por isso que os 4 ventos são importantes, porque de lá é a conexão do Espírito conduzindo as rodas. As rodas é o elo de ligação. É por isso que existe a representação da Arca da Aliança, as 4 argolas. Porque a Arca da Aliança é a representação do trono de Deus. E quando a gente vê para a realidade as rodas, os querubins e acima deles o trono, é a realidade de que na sombra já estava na Arca da Aliança. E somente os sacerdotes posicionados, purificados, santificados, têm condições de conduzir a arca no ombro, com as varas, nas 4 argolas. São 4 sacerdotes conduzindo pelas 4 argolas, ouvindo a ordem de comando do Senhor, e elas só podem fazer aquilo que o Senhor mandar. Apontamento para os últimos dias, né? Nós temos 4 rodas nas 4 argolas da arca, nós temos 4 querubins, nós temos 4 sacerdotes, nós temos uma sombra e uma realidade. O que significa isso? Como no passado Deus deu ordem de comando pelo Espírito de conduzir, né, os sacerdotes, que aponta para os querubins, né, caminhando para onde for, nos últimos dias Deus vai dar ordem de comando pelo Espírito às suas testemunhas para obedecerem a sua palavra. Aonde a arca vai, o Senhor vai dando vitória. Por isso que as testemunhas serão destemidas e ninguém vai parar elas, porque é o Senhor que estará agindo. Só vai dar ordem de comando, tocar trombeta nos últimos dias quem estiver ligado no Espírito que nos une, Pai, Filho e os seus servos. Amém? É assim, ó. Para fazer praticamente um resumo aqui, vamos apanhar tudo que a gente pegou a respeito dessas informações e vamos trazer de uma forma mais objetiva para a igreja que está escutando agora. É o seguinte: o que nós estamos falando aqui é um assunto muito forte e não é para todos. Quando eu digo não é o assunto você pode pegar, pode absorver, mas não são todos os que vão ser usados como essas rodas. Aí é que tá. Tem gente que vai ser salvo sem, no caso, avançar com esse evangelho, sem correr pro norte, pro leste, pro sul, sim, vai ter gente que sim. Mas vai ter gente que vai ser usado. Por isso que quando a gente vê esse trono de Deus, muito bem desenhado aqui, apresentando 24 anciões, 4 seres viventes, a gente não pode desconectar da igreja, porque lá em Apocalipse 11, quando vai falar das 2 testemunhas, primeiramente o que vai ser apresentado antes de qualquer coisa é o seguinte: vi o santuário no céu e aqueles que estão lá habitando. Praticamente isso. Versículo 1, entendeu? E foi medido. E quando a gente vê de medição também tem nos profetas, né? Qual é o profeta que fala de medir também? Que tem a cana de medir? Ezequiel, né? Ezequiel também, né? Ezequiel também. Então, os assuntos eles se interligam, mas na real é isso. O que acontece? Esse povo está sendo medido, porque Deus não vai usar qualquer um, irmão Ricardo. Não vai usar qualquer um para fazer o evangelho avançar. Sabe por quê? Porque na primeira metade da semana, as 2 testemunhas elas pregam destemidamente. Quando a gente vê sobre as pessoas indo para diante do altar, aí Romanos, lá em Hebreus 10:19 diz que é com interpridez. É como se aquele lugar fosse nosso agora. Não é de qualquer jeito que a gente chega para diante do altar, entende? Nós não devemos chegar de qualquer jeito. Por isso que todos os dias a gente tem que lutar contra nós mesmos, entendeu? Do contrário, nós vamos ser só espectadores. E aí a gente vai dizer, puxa vida, por que eu não fiz? A gente vê histórias maravilhosas de profetas, a gente vê histórias maravilhosas dos personagens bíblicos, a gente diz, nossa, eu queria ser como José, eu queria ser, né, como Zacarias, eu queria ser como João Batista. Você queria ser, mas por que não é? Por que não começa? O que precisa?
é uma coisa muito pessoal. É entre você e Deus, entre eu e Deus. Se a gente quer se permitir ser usado, nós precisamos de mudança de vida, de arrependimento, para sermos achados diante do trono, entende? E assim a gente consegue ter essa conclusão que Deus espera de nós, né? Amém. Amém? Amém. Então, o versículo 9 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. O que acontece? Esse texto aqui, ele vai... É como se não tivesse divisão, né? Então a gente acaba lendo tudo. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da sua vontade, vieram a existir e foram criadas. O que os irmãos podem trazer? Versículo 9. Bom, eu acho interessante, né, essa exposição da adoração, do louvor dada ao Senhor, tanto pelos 4 seres viventes, como também dos 24 anciãos. Isso aponta para aquilo que a igreja deve exercer, hoje e até a consumação dos séculos. Uma vida plena de uma perfeita adoração. E quando a gente trata aqui de adoração, é um estilo de vida. Muitos associam isso somente com a música, com o louvor, e não é isso, né? Adoração é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço, né? Eu dou graças, eu dou glória a Deus por tudo aquilo que eu faço. Todas as minhas atividades, todos os meus afazeres deve ser realizada para a glória do Senhor. E essa glória do Senhor, essa adoração, ela é tão importante porque ela vai servir de incenso que serão colhidos, né, pelos 24 anciãos, por exemplo, né? Cada um terá uma taça com o incenso. E os 24 anciãos também vão ter harpas nas mãos. Os 24 anciãos colocam a coroa como gesto de adoração ao Senhor. Você vê que tem tantos elementos que apontam para a igreja: as vestes brancas, os tronos, ou seja, apontando qual é a realidade que a igreja vai exercer nos últimos dias e também na eternidade, né? E desde já, nós que queremos nos posicionar como reis e sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, precisamos desde já nos posicionar nessa adoração genuína que o Senhor espera, e Ele percorre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Amém. Irmão Wagner. Amém. Glória a Deus. Ele mencionou aí reis e sacerdotes. Olha que texto interessante que você mesmo leu, Wagner, de Apocalipse 5, conectando com os 24 anciãos. Os 24 anciãos se vestem de branco, fazendo uma alusão a sacerdócio, e eles têm coroas e são reis. E olha só que interessante, Apocalipse 5, a partir do verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uma conexão maravilhosa entre música e oração. Interessante, lembrei até do apóstolo Paulo e Silas, que estavam na prisão em Atos 16, né? Lá eles, no meio daquela grande tribulação, eles cantavam louvores e oravam. Cantaram louvores e oraram. E, de repente, um terremoto, olha as conexões, né? As orações chegavam até a mão do anjo e Deus derramava da taça
para a terra, e houve vozes, relâmpagos, terremotos, né? Está Apocalipse 8 isso. Então as conexões são tremendas. Aí cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E aqui fala dos 24 anciãos, de forma tremenda, como reis e sacerdotes, né? Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí, os 24 anciãos, os 24 horas vezes 6.000 anos, todo o povo salvo desde Adão, né? 144 mil são conectados também. E olha só, e tu os constituíste reis, os 24 anciãos têm coroas, e sacerdotes, vestes brancas, e reinarão sobre toda a terra. A igreja pronta para reinar. Então, de fato, a conexão com a igreja é algo tremendo. Eu estava meditando agora acerca do ancião de dias em Daniel 7, né? Uhum. O Pai é um ancião de dias, Jesus Cristo também chega ao Pai como um ancião de dias, e nós somos o quê? Anciãos do ancião. Lembra que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, pedaços dessa pedra, da rocha que eu sou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós somos pedras da pedra maior que é Cristo, nós somos pequenos cristos do Cristo glorioso, nós somos anciãos do ancião de dias. E de fato, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós temos uma missão sublime e maravilhosa, né? Isaías, quando foi arrebatado em espírito, ele viu a glória do Senhor, e ali o ministério de Isaías foi um outro ministério. Ele cumpriu seu ministério com uma eficácia maravilhosa, porque ele teve que repreender o povo. Ezequiel também, ele teve que comer o livro. Em Apocalipse é revelado que o livro ele é doce na nossa boca, mas é amargo no nosso ventre. Em Apocalipse 10, o que Deus fala? Jesus fala por intermédio do anjo para João: come o livro e é necessário que profetize novamente. Da mesma forma que Ezequiel profetizou contra o povo, vocês também devem profetizar. Em 1 Pedro 4, eu estou lembrando dos textos agora aqui, irmãos. Está escrito que o juízo começa pela casa de Deus. Isso, né? Exatamente. Então, de fato, é amargo no nosso ventre, porque nós vamos promover juízos contra os nossos próprios irmãos que estão afastados e que não querem se arrepender. Deixa eu te interromper aqui, depois tu conclui o raciocínio, sim. Porque também me veio na cabeça agora, para não perder. A gente vê ali ele apresentando esses 4 seres viventes no capítulo 1 de Ezequiel, e depois no capítulo 2, o que ele tem que fazer? Vai pregar. Tu acha que ele vai pregar para as nações que não conhecem? Não, vai pregar para os da casa de Deus. Eles não querem te ouvir, mas tu vai pregar, entendeu? Eles são de dura cerviz, né? Duro semblante, mas eu vou te tornar mais duro do que eles. Então, às vezes eu fico assim para mim, sabe? Às vezes a gente recebe algumas críticas e alguma coisa assim, e aí a gente fica pensando, poxa vida, eu tô fazendo a vontade de Deus, por que tem que ser assim? Mas é assim, não gostou, tudo bem, bola pra frente, vamos embora, entende? Porque Deus tem uma missão determinada para nós. Pode concluir, irmão. É isso aí. Aí eu tô lembrando agora que, eu não sei se é Amós ou Miqueias, é escrito lá: eu estou cheio do Espírito do Senhor para poder denunciar, para poder pregar contra os pecados do povo. E eu lembro de Apocalipse capítulo 11, que as 2 testemunhas, fogo sai da boca dela e devoram os seus adversários, como aconteceu com Jeremias. Fogo saía da boca de Jeremias e consumia seus adversários como lenha. Então, a limpa começa na casa de Deus. Eu nunca esqueço Jesus na porta do templo lá, né? Expulsando, derrubando as mesas dos cambistas, e ali Jesus estava prestes para ir para a cruz. E há uma associação muito grande entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. João Batista foi enviado como precursor de Jesus para preparar o caminho da sua primeira vinda. E no tempo do fim, Malaquias 4, esse espírito de Elias que estava em João Batista estará em nós também, para que possamos preparar o caminho para a volta de Jesus. Então a missão não é fácil, por isso que Jesus ele se apresentou dessa forma para Isaías, se apresentou dessa forma para Ezequiel, se apresentou dessa forma para a menorá devidamente acesa para cumprir seu propósito.
fato compreendermos a glória de Deus, a beleza da sua santidade, adorando a Ele, e a adoração é um estilo de vida, então, de fato, isso vai fazer com que nós tenhamos autoridade para poder cumprir a missão nos últimos dias. Então, o cerne da questão aqui, o resumo, o caldo do que nós meditamos na última gravação e essa, é a igreja devidamente preparada para o tempo do fim. Eu vou repetir, a consciência da glória de Deus, desse poderoso, todo-poderoso que está em nós, nos gera em nós confiança, adorando a Ele na beleza da sua santidade, andando em santidade e cumprindo a missão com confiança. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Então Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, nós seremos perseguidos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos, de fato, cada vez mais desenvolver esse relacionamento com o nosso Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade, para que possamos ter confiança que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. E nós vamos cumprir a nossa missão. Eu já falo isso como nós, porque eu tenho uma percepção muito forte no meu coração de que estamos na geração do fim. Eu não creio, posso ser que eu esteja errada, mas eu acho que a nossa geração, meus irmãos, é de fato a última geração que vai vir a volta de Jesus. Então, daqui a uns próximos 20, 25 anos, se estivermos vivos, nós precisamos estar com o coração pegando fogo, porque Deus vai nos usar. Mas para isso, nós temos que perseverar nesse batidão até o fim, se enchendo da verdade, investindo cada vez mais nosso tempo nas coisas do reino, porque são desses trabalhadores que Deus está contando conosco. E Ele conta conosco. Ele não vai fazer a obra dele sozinho. Ele poderia fazer porque Ele é todo poderoso, mas Ele quis dessa forma. Ele conta conosco. Então, meus irmãos, quem está nos ouvindo, a obra é maravilhosa, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então, que nós possamos ser sempre abundantes, constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. O versículo, ele vem nos trazer, o versículo 9, que vocês trouxeram muito bem aí, que uma condição, né? Quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graça, ao que se encontra sentado no trono e vive pelo século dos séculos, aí sim, os 24 anciões prostrar-se-ão diante do trono e então assim, depositarão ali as coroas diante do trono, proclamando que só Deus é digno, né, de honra, louvor e tudo que a gente sabe. E a gente vê exatamente nesse momento que nós fizemos conexão perfeita com a última semana de Daniel. Exatamente nesse momento que a Terra vai estar sendo conduzida para um outro lado. Porque não podemos nos esquecer aqui que o que estará em jogo nos últimos dias é a adoração. Segundo Tessalonicenses nos aponta isso. O anticristo, onde é que ele quer se assentar? No santuário de Deus, sendo como o próprio Deus. Por isso é importante que o irmão Ricardo trouxe muito bem, hoje em dia, que a tecnologia vem para nos roubar esse tempo. Induzindo, né, irmão Ricardo? Induzindo as coisas na mente das crianças, na mente dos adolescentes e na mente dos adultos também, roubando o nosso tempo e induzindo mentiras. Então, o que estará em foco nos últimos dias? A adoração. Para ambos os lados. Ou você vai se render ao trono da besta, ou você vai se render, né, ao trono de Deus. Quem está sendo medido? Quem está diante do trono de Deus. E olha que interessante que a gente está falando aqui e Deus vai revelando para nós, mesmo sem eu ter meditado nesse texto. Os 144 mil, quando a gente vê ali, diz assim, ó: o cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, representando o quê? A multidão, o povo, né? Como voz de grande trovão, também a voz que eu vi era como de harpista quando tange as suas harpas. E entoava um novo cântico, dizendo, novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
Olha que interessante, novamente mostrando esses seres celestiais, né? Meus irmãos, a gente pode ser contado junto a esses seres celestiais, porque o próprio livro de Daniel diz que nós somos como as estrelas do céu, que estão brilhando no firmamento, reluzindo, mas uma glória que não é própria, é a glória de Deus. Entende? Então, esse cântico novo só vai ser aprendido por esses. É diferente, entende? Porque esses foram dignos de ser contados diante do trono. Nós não estamos dizendo aqui que quem não está pregando, quem não está cantando, quem não está fazendo a obra avançar, não vai ter chance de salvação. Nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos fazendo é trazer um alerta de que Deus precisa de pessoas diante do trono para cumprir a missão. Simplesmente isso. Entende? Então, olha que interessante que diz, né? Que esses mesmos são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e o Cordeiro. Nós ainda vamos chegar aqui nesse capítulo 14, e depois tem outros versos que trazem. Mas a gente consegue ver uma conexão tremenda para coroar com esses 4 seres viventes. E saiba, nós somos contados diante do trono. Nós temos acesso aos céus, acesso ao Santo dos Santos, porque entendemos que esse é o Santo dos Santos. Entendemos isso. E sim, se temos acesso ao Santo dos Santos, também seremos sacerdotes. E aí a gente pode ficar a noite inteira aqui conversando. Por quê? Porque a Bíblia nos traz muitos textos, nos traz ricas palavras para nos introduzir nesses pontos. Mas por enquanto vamos ficar nisso. Meu irmão Ricardo, quer dar sua conclusão aí? Amém. Sim, vou concluir só para trazer essa questão que o Wagner Nunes trouxe, né? Existe o ancião de dias e os demais anciãos, né? Essa eu coloquei no meu hall aqui de comparação, né? Nós temos o Senhor dos Senhores, temos a cabeça e o corpo, temos o sumo sacerdote e os sacerdotes, temos o rei e dos reis, né? O rei dos reis, e agora o ancião de dias e os demais anciãos. Exatamente. Então, como é bom, né? Nós estarmos unidos, porque nós aprendemos muito quando estamos unidos. A unidade, ele gera isso, né? Ele gera essa edificação, gera esse acréscimo uns para com os outros. E nós precisamos a cada dia mais expor essa realidade que o mundo tenta esconder do povo de Deus. Infelizmente, muitos estão sendo levados por memes, sabe? Eu vejo aqueles memes gospel, são assuntos assim tão complicados, difíceis até de ver, sabe? Pessoas perdendo tanto tempo com gracinhas, com bobeiras, e tem tanta coisa para Deus nos ensinar. Nós precisamos correr atrás do tempo, forjar realmente, né, as nossas armas espirituais para uma batalha que está aí. E nós enxergamos ao nosso redor. Eu vi a mensagem aí do Wagner Nunes a respeito do 1 contra 400, um profeta contra 400. E às vezes nós nos sentimos dessa forma, né? As pessoas olham para nós assim, meio que desconfiadas. Esse rapaz fala umas coisas estranhas, esquisitas, não sei não, mas né, estranho. Mas é isso, faz parte da obra. O Senhor está levantando seus atalaias. Eu quero me posicionar como atalaia do Senhor. Estou buscando, estou estudando, estou orando, preciso avançar ainda mais. Eu vejo o quanto que eu preciso avançar. Olha só, Paulo e Silas, figura das 2 testemunhas que o Wagner Nunes trouxe hoje. Olha só, é interessante esse contexto. É ensinamento para nós que queremos nos posicionar como 2 testemunhas, né? Paulo e Silas, Estevão e Felipe, o Micaías, o profeta Ezequiel, quando ele foi levantado com a visão dos 4 querubins que a gente tratou hoje aqui, e logo em seguida a visão gloriosa, Deus mandou ele, vai pregar, agora você vai pregar.
Senão você vai ser como eles, casa rebelde. E você fala, mesmo que eles sejam casa rebelde. Você vê mensagens tão valiosas que nós precisamos meditar, aprender e transmitir para aqueles que estão ao nosso redor. Existe uma batalha vindo aí. E os 4 querubins que apontam para a obra do Senhor, através das suas 2 testemunhas, é um lado da batalha. O outro lado da batalha, nós temos o querubim maligno. Olha só a batalha de querubins aí. Os 4 querubins com as 2 testemunhas e o querubim maligno, Satanás, dando poder ao anticristo nesta terra nos últimos dias. Então nós precisamos nos posicionar, como está escrito aqui, né, em Joel mesmo, a voz, levantar as nossas vozes como trombeta, Isaías 58:1, levanta a alta voz como trombeta e anuncia. Nós precisamos nos posicionar para isso. Louvado seja Deus. Amém, amém. Irmão Wagner, está por aí? O Wagner, acho que... Tá aí. Suas conclusões, meu irmão? Me vendo aí? Estamos sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, eu não estou conseguindo ouvir vocês direito, tá caindo a conexão aqui. Então, consideração final é isso mesmo. Nós precisamos cada vez mais buscar ao Senhor, porque Ele nos fará lembrar as coisas que Jesus disse. Jesus falou isso acerca do Consolador. E como é que nós vamos lembrar das coisas que o Senhor nos fala? Através da sua palavra. Então, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito vai nos influenciando, nos inspirando a lembrar de outras passagens e conectar. Né? Eu não planejei falar nem 30% do que eu falei aqui, mas o Espírito vai nos conectando, vai nos fazendo lembrar de outras passagens e nos revelando verdades frescas, né? Revelações frescas para nós. Então, de fato, eu peço para que os irmãos que estão nos ouvindo possam buscar a Deus cada vez mais com paciência, que no tempo certo Deus vai aos poucos revelando essas verdades e nós vamos crescendo. Isso que nós estamos meditando aqui não foi da noite para o dia, são anos de busca, anos de meditação, e através da nossa busca Deus nos presenteia com as revelações e que nós possamos receber as revelações e ter a responsabilidade de viver uma vida santa para que nós possamos, de fato, ganhar o mundo e não perder a nossa própria alma, né? Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, eu encorajo os irmãos a investir em tempo com a verdade que Deus, ao longo do tempo, vai revelando mais ainda, e aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem dádiva maior, meus irmãos, do que conhecer a Deus. Palavra de vida eterna, né? Exato. Amém? Amém, meus irmãos, amém. O irmão Ricardo trouxe aqui sobre louvores, sobre adoração, sobre música, né? Porque o texto nos trouxe aqui uma adoração plena e repleta dada ao Senhor Deus, aquele que é o merecedor de tudo isso. Infelizmente, a gente vê uma igreja, eu não quero trazer aqui placa nenhuma, tá? Quando eu falo de igreja, eu tô falando de pessoas. Uma igreja que tá, sim, acostumada a ir nos templos, levantar as suas mãos para cantar, muitas vezes chora, se emociona, né? Mas sai de lá e a sua vida não muda. Só vai mudar no próximo culto, uma semana depois. Não é isso que Deus quer. Deus quer o que o irmão Wagner falou. Pessoa empenhada a lutar contra a carne, lutar contra o pecado. Aqueles que são dignos de serem contados junto ao altar, aqueles que são dignos de receber essa coroa, aqueles que são dignos de cantar o cântico novo, o cântico da vitória, não são os que estão levantando as mãos na igreja e cantando hinos, se emocionando e vivendo a vida de qualquer jeito. Não. São os que estão sofrendo tribulação na carne. São aqueles que estão sendo perseguidos, que ainda vão ser. Mas são aqueles que estão empenhando a sua vida em fazer a vontade de Deus. E é isso que nós estamos trazendo aqui. O versículo 11 diz assim:
Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Um contexto de afronta contra o inimigo, que vai estar dizendo ao contrário. Só que quando a gente vê lá no capítulo 15, os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? E eu peguei aqui só um texto para dizer, no versículo 4, você pode ver todo depois. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus é um Deus de amor, um Deus de respeito, ele é um Deus de bondade, mas ele também é um Deus de justiça. Ele cansou de dizer na palavra: eu estou cansado das tuas mãos levantadas. Os seus lábios entoam louvores, mas o teu coração está distante de mim. Se aproxima com um coração sincero. Porque Deus, ele é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ser um cristão verdadeiro depende de responsabilidade minha e sua. Então, o que a gente consegue concluir aqui é que, sim, a igreja nos últimos dias irá passar por uma reforma. Mas não é uma reforma feita de qualquer jeito, irmão Wagner. É uma reforma feita com suor, com tristeza, muitas vezes com perseguição, né? Com muitas lágrimas e com morte, se preciso for. Então precisamos estar preparados para isso. E é isso que a gente está tentando ajudar você a fazer, né? Então, assim a gente conclui esse capítulo 4. A gente conclui, eu acho que de uma forma até muito, muito bem explicada. Eu fiquei satisfeito com tudo que aconteceu aqui. Eu acredito que o Espírito Santo esteve presente conosco hoje. E iremos avançar. No próximo episódio, iremos para o capítulo 5. Irmão Ricardo, o que nós teremos aí no capítulo 5? Olha, vocês trouxeram um pouquinho sobre isso, né? Mas nós temos aí a apresentação do Cordeiro, os 7 selos aí, né? Nas mãos do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus. E tem revelações incríveis aqui. Com certeza a gente vai passear muito pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz com a vida de vocês aí e espero que esse nosso projeto ainda se estenda e que você que esteja em casa, a gente espera do fundo do coração que Deus toque no seu coração. Nós não estamos aqui por nós mesmos, é por vocês. É por vocês. Se Deus me permitir, se Deus permitir, irmão Wagner, irmão Ricardo, de ser luz para clarear a respeito do Evangelho, assim o faremos. Então, agradecemos a todos que estiveram até aqui. Se inscreva aqui no canal Remanescente, canal Vozes de Trombeta, no canal do irmão Wagner Nunes. Que todos fiquem na paz do Senhor e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.